Olá, pessoal. Hoje a gente vai começar a falar sobre os primeiros passos do EB2NW, né, da montagem desse processo. Então, como é que eu pensei aqui em fazer? Eu vou compartilhar a minha tela, só que ao invés de mostrar slides, igual a gente estava fazendo nos últimos vídeos, eu vou mostrar o documento textual que compõe todo esse guia, né? Então, acredito que, assim, além de me certificar de que vocês vão estar acompanhando esse documento, eu também vou poder complementar com comentários pertinentes e me aprofundar em alguns temas que eu escrevi apenas em texto, tá bom? Acho que assim vai ficar bem bacana aí para vocês, tá? Vou compartilhar aqui a minha tela. Então, pessoal, vocês já estão vendo a minha tela. Nesse vídeo, como eu mencionei, a gente vai falar sobre os primeiros passos da montagem da sua petição. Então, sem dúvida, o primeiro passo é você identificar a sua elegibilidade, né? Ver se você é elegível a esse visto de EB2-NW. Lembrando que o NEW é uma das categorias do EB2. Então, primeiro você vai ver se você é elegível ao EB2. Então, é uma forma bem objetiva, né, de você ver se você se enquadra ou não. Tem dois critérios. O primeiro critério é você ver se você possui um diploma de grau avançado. O que os Estados Unidos identificam como diploma de grau avançado, Advanced Degree? É ou você ter um diploma de bacharel no Brasil, no Brasil, e 5 anos de experiência pós-formado no mercado de trabalho, ou seja, diploma de bacharel mais 5 anos de experiência pós-formado, ou você tem um mestrado, ou você tem um doutorado. Então, se você tem algum desses três critérios, você já se enquadra no primeiro tópico, que é você ter um diploma de grau avançado, Advanced Degree. Ponto. Tá? Você já é elegível ao EB2. O NW a gente vai ver na sequência, tá? Mas ao EB2 você já se enquadraria. Ah, Thalia, eu não tenho nenhum desses três critérios. Tudo bem. Ou então você tem, mas você vai ver no segundo item, que eu vou falar agora, que de repente é mais interessante você aplicar para o segundo item. Por quê? Vou te falar. O segundo item é um profissional que ele tem habilidades extraordinárias, né? Exceptional ability. Então, nesse item, você precisa se enquadrar em pelo menos 3 pontos de 7 que os Estados Unidos destaca, né? O primeiro deles seria você ter um registro acadêmico oficial que mostre que você possui um diploma, certificado ou algum documento similar de faculdade. Ou seja, você também teria que ter um diploma de bacharel, né, pelo menos. O segundo tópico seria você ter cartas documentando pelo menos 10 anos de experiência em tempo integral na sua área, tá? O terceiro seria a licença para praticar a sua profissão, né, ou certificação da profissão. Aí é o CRA, o CREF, o CREMED, etc, etc, etc. A quarto seria uma prova de que você recebeu salário ou remuneração por serviços que demonstram a sua capacidade excepcional, ou seja, um salário acima da média, né? Isso é fácil de você conseguir, muitas vezes vendo qual é a média da sua área. Na própria internet tem vários sites que falam sobre a sua média salarial. Então, se você ganha acima dessa média, você consegue também estar sendo, né, incluso nesse tópico. O quinto seria participação em associações profissionais. Associações que normalmente não basta você querer entrar, né? Existe um certo grau de dificuldade ali. E aí pode ser, não sei, Academia de Letras, a própria CBF Academy, associações que tenha alguma dificuldade, né? É simplesmente você querer entrar e entra, né? E o sexto seria reconhecimento pelas suas realizações e contribuições significativas para a indústria ou campo por seus pares, entidades governamentais, organizações profissionais ou empresariais. Então aí, gente, nesse tópico, a gente está falando muito de reconhecimento, às vezes, de participações que você teve em projetos, premiações, de repente,
seminários que você possa ter palestrado aí para o governo, ou então seminários próprios que são importantes na área, né? Então, tudo isso está relacionado. Às vezes você participou de projetos inovadores na sua empresa, às vezes você fez projetos inovadores aí, ou de extremo significado para a sua área. Então, tudo isso ele entra nesse tópico. De repente você fez alguma coisa que mudou aí, impactou positivamente a área no qual você está inserido. Então, tudo isso é o que se trata esse tópico. Prêmios, seminários, projetos, não necessariamente que você fez sozinho, você pode ter participado. Então, quando a gente fala de prêmios também, às vezes você pode ter participado, tá? Não necessariamente a pessoa precisa ter feito aquilo sozinho, mas ela ter sido parte de um time também é considerado. Tá bom, gente? Então, esse tópico ele fala disso. E o sétimo seria outras evidências comparáveis de elegibilidade também são aceitas, né? Então, às vezes você tem um portfólio, ou de repente você tem fotos, tudo isso agrega, né? Tudo isso passa a gerar peso aí no seu documento, na sua petição, né? Então, você vai ver se você se enquadra ou no item 1, que são aqueles 3 tópicos, né? Um diploma de bacharel, mais 5 anos, pelo menos, de experiência pós-formado, ou mestrado ou doutorado, ou se você se enquadra no item 2, que seria uma habilidade excepcional, você possui 3 dos 7 itens que estão compostos aqui. Tá? Então, se você tem um desses dois, você é elegível ao EB2. Então, se você né, se enquadra no item 1 ou no item 2, você já é elegível ao EB2. Então, agora vamos ver a parte do NIW. Como que você vai demonstrar o NIW? Tá? Então, quais são os critérios para o NIW, né, para renúncia por interesse nacional? A USCIS ela exige 3 tópicos, né, que são chamados de 3 prongs. O primeiro deles é o estrangeiro demonstrar que o empreendimento proposto é de mérito substancial e importância nacional. O que isso quer dizer? Primeiro ponto é a gente entender que esse empreendimento ele está substituindo a palavra ação, proposta, tarefa, atividade. Por quê? Porque o que está querendo dizer aqui é que se você quiser trabalhar dentro da sua área ou se você quiser abrir um negócio, você deve demonstrar que essa proposta que você está fazendo para eles, ela já teve um sucesso no passado, ela teve um mérito no passado. E linkar com a importância que isso deu, né, o impacto que isso teve em outras frentes, seja indivíduos, seja um mercado, seja uma área. Então, aqui você vai falar de futuro, né? Você vai falar da sua proposta, mas fazendo esse link que o que você está propondo já deu certo, né? O segundo prong, ele fala que o estrangeiro deve estar bem posicionado para avançar no empreendimento proposto e preparado para obter êxito caso a oportunidade surja. Nesse prong, a USCIS ela sabe que ela não consegue garantir o sucesso, mas ela precisa que você demonstre que o que você está propondo lá em cima, no primeiro prong, você está bem posicionado para fazer. Então, esses prongs, eles são meio interligados, né? Como que você demonstra que você está bem posicionado? Através de conhecimento, da sua formação, muitas vezes de licenças que você tirou ao longo do caminho, cursos que você fez, né? E é legal, muitas vezes, você ir pegando, X pessoas têm essa licença, ou X pessoas fizeram esse curso, um curso exclusivo, de repente você se especializou em alguma área diferenciada, né? Ou obteve êxito aí nos seus projetos. Então, tudo isso vai servir para demonstrar que você está bem posicionado e pronto para ter sucesso no que você está propondo no Prong 1. Então, o Prong 2, ele fala muito do seu presente, fala muito
do peticionário, enquanto o prong 1 fala da sua proposta, tá? A gente vai abrir esses 3 prongs no detalhe mais à frente, tá? Eu só estou dando um overview rápido para vocês já irem se familiarizando. No prong 3, o estrangeiro deve demonstrar que, no geral, seria benéfico para os Estados Unidos dispensar a exigência de uma oferta de emprego e de uma certificação trabalhista. Então, aqui você vai correr atrás, né, vai buscar informações que possam comprovar que, no geral, traz muito mais benefícios para os Estados Unidos dispensar uma exigência de oferta de emprego do que não dispensar. Como que você vai fazer isso? Muitas vezes você pode pegar aí vagas de empregos que estão aí abertas há mais de 30 dias. Né? Eu costumo falar, pegar vagas, eu estou falando de pegar aí de 30 a 50 vagas, tá, gente? Que você consegue. Se você procurar direitinho, consegue. Ou então comunicados, né, do próprio governo dos Estados Unidos, falando sobre áreas que estão com pouca mão de obra. Então, mostrando, estou me propondo para sanar uma dor que vocês já têm. Na verdade, você tem que estar sempre fazendo esse link. Você está disposto a beneficiar o mercado dos Estados Unidos, a sanar uma dor que eles têm com o seu conhecimento, com a sua habilidade, com tudo de especial que você está trazendo na bagagem, com todo o seu know-how diferenciado. Você está ali para ajudar uma dor que ele já tem. De repente, você consegue achar, dependendo do seu nicho, né, matérias aí que falem até de uma necessidade local, um crescimento de uma área. Então, o NEW serve para todas as profissões, para todas as áreas. Tá? A gente tem aí crescimento de modalidade de esporte, a gente tem aí crescimento de construção civil, a gente tem aí N mercados aí da área da saúde necessitando de mão de obra aí, e tem comunicados aí do governo, da Casa Branca falando dessa necessidade. Então, gente, todas as áreas podem aplicar para o NW, né? Seja você querendo continuar na sua profissão ou você querendo abrir um negócio, mas tem que fazer sentido, né? Não pode ser uma coisa aleatória. Precisa ter nexo, precisa ter coerência, precisa ter lógica, tá? E sempre embasado de evidências. Então, tudo que você for falar, tudo que você for afirmar, precisa ser embasado, às vezes, de uma matéria, às vezes de uma foto, às vezes de um documento. E como que vai funcionar daqui em diante, né? Dando qual que é a sequência natural do processo. Você viu que você se enquadra, que você é elegível no EB2NW. Então, você pode aplicar de 2 formas, né? Aqui nesse guia a gente vai tratar só da parte consular, tá, gente? Mas se você estivesse dentro dos Estados Unidos, já com um visto de estudante e tudo mais, você poderia fazer um ajuste de status também. Não vai ser abordado nesse guia. Esse guia é só para processos consular, ou seja, processos para pessoas que estão fora dos Estados Unidos e que desejam se programar para ir para os Estados Unidos, né? Então, nesse guia aqui, você vai, como eu falei, ele está dividido em 3 partes, né? A primeira parte, a gente vai montar e enviar o processo de EB2NW para a USCIS, né? Vai pagar aí o I-140, que é o formulário do EB2NW. Você vai gastar com isso uma taxa única de $700. Essa taxa, ela engloba aí você, cônjuge, filhos menores do que 21 anos. Tá, eu tenho 3 filhos menores que 21 anos. Não tem problema, você vai pagar $700, é a família, tá bom? E vai receber o seu recibo do seu processo, que é o Receipt Number,
e posteriormente, dando tudo certo, a sua aprovação, tá? Durante esse fluxo, tá? Se você não receber a aprovação direta, você pode receber uma RFE, que é Request for Evidence, ou seja, uma requisição de outras evidências, é muito comum, inclusive, tá? Nesse processo. Às vezes o agente não entendeu direito alguma coisa, ele pede mesmo, ou uma NOIT, que é uma nota de intenção de negar, que não necessariamente é uma negativa. É o agente também pedindo outras evidências. Mas aqui nesse desenho, nesse escopo, eu detalho aqui o fluxo natural do processo, que seria receber o receipt number e posteriormente a aprovação, tá? Hoje em dia, em média, de você enviar o seu processo até a aprovação, em média, tem sido de 4 meses. Inclusive, essa informação ela tem no site da USCIS, quando você busca, né, quanto tempo tem levado para processarem esses processos. E aí eles falam que 80% dos casos são resolvidos em 4 meses. Por isso que Thalia, a gente vai falar de Premium Processing nos próximos vídeos, que seria você pagar em torno de $2.500 a mais desses 700 para ter o seu processo aprovado em 45 dias. Eu não sei se é muita vantagem, porque os processos têm corrido bem rápido, tá? Então, na fase 2, a gente fala da transferência para o NVC, né? Que já começamos a falar aí do seu processo de Green Card, de obtenção de Green Card. Então, uma vez aprovado, né, o seu EB2NW, ele vai se tornar um Green Card naturalmente, tá? Uma coisa leva a outra. Então, por isso, inclusive, que os advogados falam que a aprovação do EB2NW, ou seja, a aprovação do seu I-140, ele é basicamente a aprovação do seu Green Card. Apesar de não ser, tá, gente? Mas ele é 95% que os advogados falam. Por quê? Porque você só não vai receber o Green Card no final, ali da fase 3, se você mentiu, se você fraudou, se você vai ter um problema de saúde ali no exame médico. Enfim, coisas que não estavam previstas, né? Ali ou que você usou de má fé. Mas, se tudo tiver dentro dos conformes, é como se você tivesse sido aprovado para o Green Card, tá bom? Então, na fase 2, tem a transferência, né, o pagamento de outros formulários, que seria o DS 260. Aí, esse formulário, né, ou seja, que você vai ter que pagar mais ou menos depois, né, da sua aprovação, ou seja, já sabendo, né, que você está praticamente com o Green Card na mão, aí esse formulário é por pessoa, são $345 por pessoa. E aí você vai mandar seus documentos civis para o NVC e vai esperar a correspondência deles de que a sua documentação está tudo ok. Se não tiver ok, eles vão mandar uma documentação para você informando quais os documentos você precisa reenviar. A gente vai falar de tudo isso no detalhe mais à frente. Eu só estou dando um overview do panorama aqui do processo, tá, gente? Então, isso, essa, né, parte aí de envio de documento, de recebimento, ela vai demorar aí em torno de uns 5 meses, mais ou menos, né? Então, aí a gente já tem quase um ano da primeira fase para a segunda. E a terceira fase, que seria a transferência, né, do seu processo para o consulado daqui, o agendamento da entrevista, realização dos exames, biometria, fotos, etc. e tal, para a entrevista, até o recebimento do seu Green Card, vai demorar aí, em média, mais uns 6 meses. Então, a gente está falando que todo o processo ele tem levado, nos dias atuais, em média, de 10 a 24 meses, ou seja, de um ano mais ou menos ali, né, 10 meses, quase um ano, a 2 anos, tá? Então, uma coisa que você vai começar a fazer agora, pensando no seu futuro daqui a 1 ou 2 anos, se você tem intenção de migrar para os Estados Unidos e dar uma outra condição de vida para sua família, tá bom? E por hoje é isso. A gente se vê aí no próximo vídeo, tá bom? Tchau, tchau.